Olá, bom dia. Bem-vindas ao Podcoaching, ao meu Podcoaching, um espaço de transformação e expansão nas nossas vidas em alinhamento com o nosso eu verdadeiro. E o tema deste episódio de hoje é a emoção da raiva na criação do amor próprio. E eu sei que estas duas palavras parece que não se juntam muito bem, como é que a raiva e o amor próprio estão relacionadas, mas acredita que estão, e esta emoção é essencial para a criação e para o desenvolvimento do nosso amor próprio. E para explicar esta relação, eu tenho comigo a Ana Paulino, uma Human Artist. Ela já nos vai explicar o que é que isto significa, a nutrir e inspirar pessoas em processo de transformação. E a Ana é ainda a fundadora da Escola de Meditação e Transformação in Balance. Certo, Ana? Bem-vinda. Obrigada, Rita. Obrigada por estares aqui. A Ana daqui a bocadinho já vai explicar a sua história, o que é que a trouxe até aqui e tudo o que ela faz, que é incrível. Eu conheci a Ana no final de 2021, num curso que fizemos juntas, e depois, passado alguns meses, comecei a trabalhar com a Ana porque eu tive mais uma manifestação num processo de um padrão de rejeição. E lembro perfeitamente de ligar num sábado mesmo, naquela, já mesmo muito triste, a dizer: Ana, olha, eu estou a sentir isto, e como tu me disseste que trabalhavas em sistemas familiares internos, eu queria falar contigo. E pronto, e foi assim que nós começámos a falar, e claro que ela me ajudou imenso nesse padrão, juntamente também com o Nuno, que fazem constelações familiares, e a minha viagem com a Ana começou aí. E a Ana é uma daquelas pessoas que está sempre a desvendar mais e mais, porque depois fomos falando, e depois a Ana trabalha o trauma, e depois falámos de human design. Sim, eu também faço isso. E então é assim: sim, eu também faço isso. Mais recentemente também há outro assunto que tem a ver com o feminino, e a Ana: sim, eu também faço isso. Então é mesmo incrível o desvendar da Ana naquilo que ela nos pode ajudar. E então, quando nós tivemos uma das sessões que está a dar origem a este coaching, que eu até tirei aqui as minhas notas e o meu livro, e que eu escrevi esta nota: a pessoa que não tem recursos para exprimir a raiva transforma-a em tristeza. E naquele momento eu compreendi que eu não tinha relação com a raiva, que não existia raiva dentro de mim, que eu não a exprimia, e que quando acontecia alguma coisa que me fazia sentir mal, que eu passava logo para a tristeza. E eu tenho 47 anos e estou sempre a dizer isto: meu Deus, como é que eu só estou a saber isto agora na minha vida? E outra nota muito importante que eu aprendi nessa sessão que a Ana me disse foi pôr limites. Portanto, a raiva é a única emoção que põe limites. Então, é claro que não pode haver amor próprio se não houver limites impostos. E o que eu aprendi com a Ana, não é, que é um processo, é como é que eu vou expressar a minha raiva de forma positiva, porque para mim a raiva estava sempre associada a coisas negativas. Se eu expressar a minha raiva vai ser muito pior, ou as relações vão acabar, ou a Ana está a dizer que sim, não é? Pois. E então é mesmo esta compreender que a raiva é uma emoção que nos protege daquilo quando nós sentimos que nos estão a passar por cima. Por isso os sentimentos de desvalorização, não sermos nada, de desconsideração, não é? Estão todos relacionados com este aspecto, e nós conseguirmos expressar positivamente esta emoção de forma a fazer bem a todos e a construir, claro, o nosso amor próprio através desta delimitação desta emoção. Então, vamos desmistificar a raiva, saber porque é que existe, porque é que é importante nas nossas vidas e como é que nós aprendemos a expressá-la de forma positiva nas nossas vidas. Certo, Ana? Isto é um grande, isto é um grande É quase mandato. um tsunami. Exatamente. Olha, estou super feliz de estejas aqui. És uma pessoa incrível, ajudou imenso, e eu acho que toda a gente tem que ouvir esta mensagem, e tantas mensagens que tu já me passaste. Vamos começar por esta. Esta é a minha forma humilde de trazer esta mensagem ao mundo, que é mesmo, foi tão importante para mim, e eu acho que é tão importante para as mulheres e para o desenvolvimento do nosso amor próprio. Então, a primeira pergunta que vou fazer primeiro, para as pessoas te conhecerem melhor, para me dizeres este teu processo. Human Artist, eu adoro esse nome, e peço que desenvolvas, se quiseres,
E como é que chegaste até hoje, até esta tua missão de hoje? Qual foi o teu percurso? Olha, obrigada Rita, obrigada pelo convite. Ah, Este foi daqueles convites que quando tu me fizeste, sabes aquelas coisas que às vezes vêm ter connosco e nós nem precisamos de pensar, Sim, é aquela coisa de é mesmo o certo. foi Ah, bom. e eu por acaso não partilhei isto contigo, mas eu andava aqui há uns tempos para gravar alguns vídeos, para colocar esta minha mensagem também ao serviço. E eu às vezes imaginava, eu não vou conseguir estar a falar para uma câmara só a falar. Era muito Sim. mais fácil para mim se alguém me tivesse entrevistado. Oh, Então este linda pensamento foi para aí há 2 meses atrás. Uh, manifestação. Exatamente. E depois, como no Human Design, eu sou geradora de manifestação, e uma das características do gerador é que tem uma aura magnética e atrai para si, aliás, como tu também, tu também és geradora de manifestação, tal como eu, atrai para si aquilo que é para ser, vai acontecer. E então depois eu só tenho que, quando vem até mim, ter a capacidade de sentir e responder. E então, e foi o que aconteceu Que bom. com este momento. E Sim, agradeço e pronto, e senti isso um alinhamento enorme. Em que relação à bom. tua pergunta, o Human Artist foi um conceito, sabes, esta coisa de, se calhar também passaste por isto, porque também tiveste um processo de transformação de carreira, tal como eu, não é? Também estavas no mundo corporativo, Sim, antes de enverdares para esta área do coaching, e também comigo aconteceu isso. E então eu fui conhecida durante tanto tempo a fazer uma coisa e depois quando passo por este processo de transformação e vou agarrar uma coisa que parece diferente, mas na realidade nada mais é do que uma continuidade do que eu já fazia, mas com outro nome e com outra roupagem. E no início, como eu estava a dizer, no início, quando há este processo de transformação, não sei se também sentiste, sim, uh, é quase que nome é que eu vou dar àquilo que eu faço? E tudo bem, eu fiz a certificação internacional em coaching, uh, eu fiz PNL, eu fiz terapia, eu fiz uma série de coisas, mas não havia nenhum nome em que eu me conseguisse definir. Também dou aulas de meditação ativa, então era assim, ai meu Deus, isto é tipo uma amálgama. A dada altura parecia que faço tudo, mas não sei o que é que eu faço para transmitir para as pessoas de forma correta. E então, eu tinha amigas e clientes que faziam, tinham uma série de, sabes, aquelas aptidões que as pessoas têm com as mãos e que fazem esculturas e outras que fazem, tenho uma amiga que faz macramê, tenho outra que pinta maravilhosamente. E eu, ok, eu adorava ter assim uma aptidão artística que eu não tenho. E estava com essa amiga e estava a dizer isso. E amiga e cliente. Uh, e ela olha para mim e diz: Mas como assim? Claro que tu és uma artista como nós. E eu, mas qual artista? Mas eu, que tipo de arte é que eu tenho? Não estou a ver. Tu és uma human artist, tu desenhas pessoas. adoro, Eu, adoro. é isso mesmo, pronto. E a partir daí ficou. O Sim, human artist, acho que me identifiquei muito com o nome e, e engloba um bocado isto que eu acabo por fazer com as pessoas, não é? E no fundo é o quê? É trazer as pessoas a encontrar estas partes perdidas, que foram ficando perdidas dentro delas ao longo da sua história, muitas delas na infância, mas não só, ao longo também da vida adulta. E ao encontrarem estas partes perdidas, no fundo, resgatarem a sua verdadeira natureza, sim, resgatarem quem são em essência. Okay? Então, isto, como é que eu faço isto? Não, ai, como é que faço isso? Eu faço isto através de um caminho, que é o caminho da dor e do trauma. E daí a especialização na área do trauma, sim, nomeadamente o trauma do desenvolvimento, que é o trauma que se instala, grosso modo, durante a nossa primeira infância, grosso modo até aos 7 anos de idade, e que depois vai condicionar fortemente o nosso caminho de vida
mas que de resto o trauma é este nosso caminho de vida. Parece um bocado contraditório. Sim, Então, eu vim para ser esta pessoa maravilhosa, em essência, ligada à paz, ao amor, à verdade, a tudo. São coisas, não é, que já são inerentes ao ser humano e de repente então, espera lá, eu tenho que passar por este processo de dor e traumatização isso, para sim. fazer este caminho. E é um pouco isso, é um pouco isso. Ou diria que é totalmente isso. Então nós temos duas formas de crescer, ou pela dor ou pelo insight. Sim. E, e a maior parte de nós, ou pelo menos a maior parte de nós, na maior parte do tempo, vamos crescendo pela dor. Pois, eu acho que isso é um ponto muito importante, Ana. Desculpa só interromper, porque eu acho que o que acontece é que, mesmo que saibamos o propósito, a missão, que o universo, que a vida acontece para nós, quer dizer, mesmo que saibamos isso tudo, vai haver situações e condições e experiências do passado que, quase como se fosse um conflito permanente, que mesmo que tu saibas o que é melhor e mesmo que saibas o caminho, e mesmo que saibas que existe um propósito para ti, há ali uma dor, um sentimento, uma emoção que parece que está constantemente a ser ativada em tudo e em todos, não é? E que a pessoa quer ir, mas pumba, não é? Acontece aquele elemento. E há situações que, se calhar, não sendo tão profundas ou não abarcando tanto impacto na vida em tantas áreas, a pessoa, se calhar, consegue sozinha ultrapassar, não é? Deixar para trás e fechar aquela página, mas há outras em que, como são inconscientes e como ou são muito profundas, a pessoa não tem essa conexão, ou é algo que, se calhar, que é preciso desenvolver, como a raiva, não é? Esta expressão, enquanto a pessoa não tornar isso consciente e não conseguir expressar de uma forma diferente, a vida é quase como se não conseguisse mudar, não é? Por isso é que é preciso ir compreender esse trauma ou essa dor, não é? Sim, sim, é essencial. Aliás, isto parece uma verdade absoluta, uma lapaliçada, não é? Como costumamos dizer, mas a verdade é que a nossa vida é governada pelo nosso inconsciente, até nós nos tornarmos deliberados. O que é isto de nos tornarmos deliberados? É conseguir observar essas partes do nosso inconsciente, que são partes muito marcadas com dor, e trazê-las à consciência. No fundo, é como se nós fôssemos um iceberg, não é? Então, a parte que está de fora é só a parte consciente e todo o resto, a maior parte, está escondida. Então, quando duas pessoas se aproximam, antes de, imagina que são dois montes em que só a parte de cima é que está, duas montanhas em que só a parte de cima é que está visível, quando duas pessoas se aproximam, a parte de baixo do iceberg delas já se está a juntar, ok? E Faz sentido. se junta num aspecto de dor, vai ser muito difícil para o consciente gerir com a outra pessoa o que está a acontecer. Se juntam num aspecto de amor ou de empatia, então são aquelas pessoas com quem tu interages e que de repente parece que são almas gêmeas para ti. Exato. Okay? Então, é este processo de nós temos que olhar para esta parte inferior do nosso iceberg, para a parte que está debaixo d'água, é fundamental para nós vivermos uma vida consciente e deliberada. Até porque essa parte é que está a criar. Essa é a parte efetivamente criadora e por isso é que muitas vezes há aquela frustração, eu quero isto, não é? Eu quero isto na minha vida, eu quero, é tão importante para mim, é isto que eu quero, mas não acontece, porque não é o nosso inconsciente está-nos a dizer, queres isso, mas alto lá, porque com isso vem algo que tu não queres, não é? Vem um medo maior. E por Sim, isso é mesmo importante mergulhar neste iceberg, não é? sim, sim. E passar a uma criação deliberada e consciente, não é? Em vez de sermos assoberbadas por uma criação inconsciente, que não se entende. A pessoa conscientemente quer uma coisa, mas está sempre a acontecer outra, não é? O padrão, seja ele qual for. Isso Sim, porque, no é fundo, é a mesmo. diferença entre tu viveres a vida ou a vida viver-te a ti. Não é? Exatamente, É exatamente. essa a Adoro. diferença. Sim.
pronto, e perguntaste um bocadinho do meu percurso e como é que eu estou aqui, como é que eu me dirigi também para esta área de trauma e como é que eu hoje ajudo pessoas através dos seus processos de trauma a chegarem à sua verdadeira natureza. Precisamente porque eu passei por este processo. Há dias houve um cliente meu que me perguntou: Ana, você aquilo que faz é por formação ou por vocação? E eu adorei a pergunta, porque sim, eu fiz formação na área, mas a formação que eu fiz, toda a formação que eu fiz, até estar onde estou hoje, a estar a utilizar as ferramentas que eu fiz hoje, teve a ver com um processo individual meu. Ou seja, e aí vem a parte da vocação. Eu, durante todo este processo, desde a minha formação na área da coaching na PNL, que foram as primeiras formações que eu tirei quando passei neste processo de transformação, eu estava no setor corporativo, na área de gestão, e trabalhava com grandes carteiras de clientes e também com equipas. E uma das coisas, houve uma área que me tocou bastante, foi uma área que eu tive, foi as reestruturações de empresas. Na altura da crise de 2012, houve muitas insolvências. Então, eu liderava uma linha de serviço que era as operações. E através dessa linha de serviço eu comecei a perceber, porque nós estamos a lidar ali com as pessoas no pior momento da vida delas. No momento em que elas de repente passam de grandes empresários ou de grandes empresárias a pessoas que não têm nada, a pessoas que de um momento para o outro têm a vida completamente penhorada, têm as casas penhoradas, têm medo de sair à rua, não conseguem cumprir com fornecedores, não conseguem cumprir com trabalhadores. Então, essa linha de serviço trouxe muito em contacto com, com o que iria ser o meu processo de transformação, que o resto já estava a acontecer, mas essa parte foi muito marcante. E foi marcante porquê? Porque, por um lado, havia clientes que eu ajudava a fazer o plano e toda a negociação para levar à reestruturação e à reconversão da empresa e depois a empresa seguir em frente. E a coisa corria muito bem, e eles conseguiam dar a volta e continuar a trabalhar e recuperar o sucesso, como ainda hoje eu tenho esses clientes vivos e as empresas vivas e a prosperar, e tinha outros em que eu tinha exatamente a mesma performance com eles, mas eles não conseguiam dar a volta. E eu percebia que muitas das vezes não eram questões de mercado, eram questões intrínsecas às pessoas. Exato. Elas chegavam até certo ponto e depois dali para a frente havia qualquer coisa, era como se eu às vezes olhava para elas e era como se visse alguma coisa a puxá-las assim para trás. E eu dizia: Ana, estás a ficar maluca, o que é isto? E então depois isto é que me leva a estudar, okay, ir atrás de respostas. E é engraçado, quando eu vou atrás de respostas, encontro eu a sentir isto. As tuas próprias respostas para ti. Encontro as minhas próprias frustrações, as minhas próprias dores, os meus próprios momentos em que eu estou a querer andar para a frente e sei que é para ali o caminho, mas ao mesmo tempo parece que há assim alguma coisa a puxar-me para trás. E então eu continuo, o coaching não me trouxe as respostas, trouxe muitas ferramentas muito boas para trabalhar com as equipas, para trabalhar melhor com os meus clientes na altura, a PNL também, mas não me trouxe respostas para isto. Okay? Então, eu logo, quando fiz a minha primeira formação, tive contacto com, na apresentação, numa das técnicas que foi apresentada nessa formação, no PNL, tive contacto com uma terapeuta que era a Virginia Satir, que fazia terapia familiar sistémica, e não sei porque eu senti logo uma ligação àquela mulher. Depois todos os outros terapeutas de referência eram homens, e era uma mulher da década em que eu nasci, não é? E então eu comecei a ver vídeos dela, na altura vídeos ainda a preto e branco, coisas que não são muito novas, e eu identifiquei-me logo. E então eu pensei, eu vou atrás desta mulher, vou atrás do método dela, vou ver o que é isto.
E então fui fazer aquilo que se chama uma terapia transformacional sistémica. E então fui para o Canadá, nesta viagem. E é no Canadá, nesta formação terapêutica, que eu entrei em contacto com uma área de trauma muito importante na minha vida. Okay? E que teve a ver precisamente com o tema que vamos falar hoje, com a raiva. Sim. E onde eu identifiquei, lá está, eu ao passar pelo processo, quase que me habilito por vocação, não é? Como aquele cliente perguntou, por vocação, a conseguir guiar um outro ser humano, uma outra pessoa, nesse mesmo processo. E eu, tal como tu, aquela frase que eu te dei, não foi uma frase de um livro, foi uma frase que eu vivi. Então, eu estava numa dinâmica nessa formação em que estávamos a falar sobre a raiva e o degradê da raiva. E eu, de repente, vou para um momento super traumático para mim e em que depois eu faço, na própria formação, eu faço um processo terapêutico. E que foi um processo muito libertador, que me pôs em contacto, lá está, encontrei uma parte perdida de mim e ao encontrar essa parte perdida de mim, encontrei uma parte da minha verdadeira natureza, ok? Que não era aquilo que eu pensava, era uma coisa muito mais bonita. Não era aquilo sobre o qual eu me julgava e eu própria me apontava, mas era uma coisa muito mais bonita que estava lá para me proteger. E então a partir daí foi uma paixão. Então nunca Sim. mais. Tão bonito, adoro, adoro, adoro. E isso permite-nos a mergulhar então já mesmo no tema, não é Sim, no no tema tema. principal, No tema. que é a raiva. E a minha pergunta, vá, só para lançar, não é? É porque é que a raiva é importante nas nossas vidas, não é? Porque é que existe, para que é que serve e porque é que temos que saber que existe? Porque é que temos que perceber este tema? Olha, na tua introdução praticamente já disseste muita coisa, não é? Quando disseste que a raiva era tudo acerca de limites, é isso, não é? Se quisermos resumir ou ter uma outra face da raiva, raiva é o limite, ou raiva, energia, não é? Então, nós temos várias emoções e de acordo com as correntes são consideradas 5 ou 7 emoções. E de elas, nomeadamente o medo, nomeadamente a tristeza, nomeadamente o asco, eu gosto de chamar asco, mas às vezes é o desprezo, não é? Sim, sim, sim. A alegria e temos a raiva. Destas energias todas, destas emoções todas, eu até lhe chamo energias, não é? Destas emoções, porque uma energia expressa através de uma emoção. Aquela que tem a força maior é a raiva. Okay? Tu, se estiveres muito alegre, tu tens muita energia, não é? Podes expandir, podes, sei lá, permitir estar a dançar uma noite inteira e parece que é uma energia inesgotável, mas ao mesmo tempo é uma energia expansiva, mas é como se fosse ondeante, não é? É expansiva, mas é um expansivo agradável e interativo. Sim, A raiva é mais aquela coisa, aquela energia que tu soltas e muda. O que houver a mudar, muda, porque muda. ela tem um impacto que não é este impacto às ondas, ou um impacto tão circular, mas é um impacto mais metálico, quase. Okay? Sim, Então, as pessoas normalmente fogem muito, e as pessoas, eu incluo-me, atenção, eu incluo-me, também sou pessoa, e também me incluo nisto que eu vou dizer, que é, eu fujo da raiva, da expressão da raiva, porque eu tenho medo do impacto que ela tem em mim e pois, nos outros. mesmo quando fizeste esse gesto, não é? É isso pronto, que me veio à cabeça, é quase como se fosse algo que tem que mudar, não é? Vai ter um impacto, não dá para voltar para trás. Por isso, muitas vezes é que eu também vejo as pessoas a porem limites com muito cuidado, não é? Quase como se dissessem as coisas
mas só vão o suficiente para poder regressar caso as coisas corram mal, não é? Ah, não, não, não era isso, não, estava a brincar, não, não faz mal, não é? Porque a pessoa, eu acho que a expressão da raiva, pelo menos para o meu lado, está muito associada à outra pessoa passar-se, à outra pessoa zangar-se, à outra pessoa cortar, à outra pessoa. Então há muito esta cautela do pisar ovos, não é? Exagerada em relação à pessoa dizer aquilo que. Mas é o que tu estás a dizer, se a pessoa for verdadeiramente autêntica consigo própria e com os outros, vai haver ali, porque a pessoa está a dizer isto, não. Para além deste momento, não. Aconteça o que acontecer, certo? E Sim. abraçar esse medo em vez de reduzir os limites para que esse medo não venha. Por exemplo, então, no meu caso era a minha relação com a raiva, não é? Isso tu disseste leva-me a um outro ponto, eu já vou buscar atrás, leva-me a um ponto que tu disseste que nós associamos um pouco a raiva, eu tenho que pôr este limite à pessoa, mas tenho que o pôr de uma forma que a outra pessoa não vá ficar melindrada comigo, porque senão eu vou perder o vínculo com ela. Exato. Precisamente por isso, porque nós crescemos a sentir, eu digo, não, eu agora não digo a achar ou a pensar, nós crescemos a sentir que no momento em que expressamos o nosso limite, ou no momento em que expressamos a nossa autenticidade daquilo que estamos a sentir, o outro não vai gostar de nós. Exatamente. E isto, nós sentimos isto no corpo e está na parte de baixo do nosso iceberg, porque efetivamente, nós quando somos pequeninos, quando somos bebés, o que acontece, e é curioso, porque é giro ao mesmo tempo que uma energia se começa a movimentar. Tu já me tinhas convidado para esta entrevista, e eu já sabia o tema, não é? E ontem não, quinta-feira, eu fui a Torres Vedras e estava lá a almoçar, até com o Nuno, e estava um casal na mesa ao lado com um bebê que não devia ter um ano. E o bebê estava na sua autenticidade, não é? À mesa do restaurante, com uma colher a bater na mesa e a mãe a tentar lhe dar a sopinha, não é? E depois ele sujava-se, e depois a mãe ia dar com a colher e a colher ia para o lado da cara. Ok, todas nós mulheres e mães, e mesmo quem não é mãe, já deve ter Já assistido a alguma cena, identificas. se não a viveu, assistiu. E eu estava a olhar para aquilo e estava a olhar para a criança e achar que delícia, isto é a forma mais autêntica, não é? De nós sermos, e é assim que nós vimos ao mundo, e é esta a nossa natureza. Quando eu falo das pessoas resgatarem a sua verdadeira natureza, é esta a nossa natureza. É, eu agora estou divertida a bater com a colher, e também vou bater com a colher que mal é que tem, não é? Sim. E só tem mal, porque a mãe estava a tentar dar comida e não estava a conseguir. E então a mãe começa neste processo de começar a ficar desconfortável e eu a perceber ao mesmo tempo que o processo de desconforto da mãe nem é com o bebê. É porque do outro lado estava um pai, do outro lado da mesa, completamente alienado e desconectado de tudo o que estava a passar. Porque era muito mais fácil, se calhar o pai agarrava no menino ao colo, em vez de ele estar sentado na cadeira, e ajudar a mãe a fazer aquela tarefa. Mas como o pai estava totalmente desconectado e a mãe estava ali, a mãe está para além logo dos limites dela. Então começa a desenvolver aquele processo. Eu começo a ver a cara dela a transformar-se, o corpo dela a transformar-se, a rigidez, o maxilar, e eu a ver aquilo a crescer. E ao mesmo tempo eu ali na mesa ao lado a observar. E eu a perceber, ok, ela já está para além do limite, não é? E E está a está a conter. nascer, e está a Exato. acontecer. Está num restaurante, porque de repente se calhar. E eu a sentir que se calhar dentro do coração daquela mulher estava uma vontade de dizer ao marido, olha, e que tal se me ajudasses? Não é? Porque já chega aqui, mas se ela logo do início, antes de vir para este processo, ela tem a hipótese de dizer, olha, eu agora vou dar a comida ao menino, como estamos num
restaurante e pronto, ele é uma criança, vai fazer aqui estas coisas todas que a gente já sabe. Então que tal? Olha, pegas nele ao colo e eu dou a boa. E então é assim que nós manifestamos os nossos limites. Só que nem sempre isto é possível. Porque as Sim, pessoas deixa-me só muitas parar-te vezes. aqui, porque isso é muito importante, o que tu estás a dizer, que é a expressão da raiva, que eu acho que é muito importante desmistificar este ponto, porque para mim isso foi muito importante, que é, isso é uma expressão da raiva, é uma coisa tão simples, e então nós delinearmos os nossos limites é tão simples quanto essa frase, mas essa frase tem que ser dita logo, não é assim que vem aquele bum, bum cá dentro, há ali uma vibração, não é? E então, em vez de começar a vir para dentro, e eu imagino, por exemplo, na minha ótica, o que essa mãe diria é, pois, nunca me ajuda, faço tudo sozinha, venho para aqui, desvalorização, tristeza, Claro, certo? E sai de rastros do restaurante. sim. Mas tem calma, porque o filme ainda vai a meio. Sim, Esta mãe, se calhar não é capaz no início de dizer isso, fazer essa etapa de prevenção, porque lá está, isso está na parte do consciente dela, no topo do iceberg. Só que na parte do inconsciente dela, se calhar está esse script que tu acabaste de dizer. Ele não me está a ajudar e quem sou eu para pedir ajuda? Quem sabe se na infância dela ou na vida dela, sempre que ela pediu ajuda, foi mal acolhida. exato. Então ela vai lutando para não pedir ajuda. O que é que acontece? Esta mãe claramente já tem dentro dela esta falta de segurança para impor limites. Porque trata-se sempre disto. É sempre em última análise é Falta de isto. segurança. Sim. Eu só não coloco o meu limite porque eu não me sinto segura para o fazer. Okay? Dá-me medo, dá-me tristeza. Acho que vai provocar uma reação do outro que vai implicar uma perda para mim. Okay? E então, ela não põe o limite no outro, não estabelece o limite dela, até onde ela está disposta a ir e até onde é que precisa da ajuda do outro, porque de alguma forma, na parte de baixo do iceberg dela, está este medo, está esta falta de segurança de como é que eu lhe digo isto, como é que isto se faz. Ela não tem esse recurso. E então ela, naquele momento, vai construindo, a raiva vai começando a construir nela, construir nela, construir nela, e de repente o miúdo faz qualquer coisa e ela diz-lhe: és um porco, e bate-lhe na mão. Uma criança que nem um ano tem. Uau. Quando nós olhamos isto de fora, hoje, à luz do meu iceberg, que eu já descobri um bocadinho, eu consigo olhar, o meu corpo sente: isto não se faz, ela não pode fazer isto, não é? O meu inconsciente é aquela coisa, mas depois há uma parte consciente, eu tenho que respirar, conectar. E há uma parte consciente que consegue entrar em empatia com aquela mãe. Okay? Mas o que acontece é que a falta de capacidade de lidar com o limite já está a passar para a criança. Okay? Já está a criar o primeiro imprint na criança. E a criança olha para a mãe e não é acerca do que ela diz, porque a criança naquela idade não percebe o que é corpo, não é? Não é acerca de tanto do que a mãe diz, mas é acerca da atitude da mãe, como é que a mãe fez e qual é que era a expressão da mãe e a energia que a mãe está a transmitir. E repara, aquela criança naquele momento nem chora. Qualquer criança iria começar a chorar. Ficou surpresa. Sim, ficou, é quase um susto contigo. O que me leva a mim a crer que aquilo já não era a primeira vez. E então aquela criança, naquele momento, ou num momento anterior àquele, ela vai ter que fazer algo, começar a fazer algo na vida dela. Que é, vai trocar autenticidade por vínculo. Que é, se eu sou autêntica, estou aqui a brincar com a colher, a minha mãe zanga-se. Então, a minha mãe é responsável por a minha sobrevivência. Não é que o bebê tenha este intelecto, não é? Isto para ele é uma questão de cérebro primitivo.
Ele Exato. precisa E sobreviver. sobrevivência. E para sobreviver é como é que ele sobrevive. E então, ao fim de muitas destas ações, não é? A criança aprende que a minha autenticidade provoca mal-estar no outro. Provoca mal-estar no outro que é responsável pela minha sobrevivência. E assim se desenvolve um padrão de não estabelecer limites e de certa forma, de uma subserviência a essa zanga do outro, não é? Essa raiva no outro, porque depois tu acabas por te ajustar, não é? A favor do vínculo, acabas por te ajustar para que isso não ocorra, para que essa explosão, essa, essa reação nunca ocorra por nossa culpa. Sim. No fundo, tu aprendes a navegar na tua vida como quando olhas para o outro e o vês alienado ou ausente, que era, no fundo, o que estava ali a acontecer em relação àquele pai. Então, o teu iceberg, a parte de baixo do teu iceberg, vai-se lembrar, nada disto é um processo consciente, atenção. As pessoas que me estão a ouvir, de repente assim, isso é tudo muito bonito, mas é quase como se fosse uma história. Nada disto é consciente e repara, eu ainda hoje tenho processos, ainda tenho esses gatilhos e obviamente sempre terei sempre um caminho a fazer até morrer, que me gatilham, não é? À falta de uma expressão melhor em português, não é? Triggered em inglês. Sim. Que me acionam o gatilho. E que às vezes eu consigo, com os meus recursos, ok, travar a tempo, outras vezes não consigo. Pois, Okay? outras vezes quando Mesmo é tendo grande. essa consciência. Exato. Então, aquela mãe, quando vê aquela ausência do marido, é quase como eu não posso incomodar esta pessoa, porque senão vai ser pior. Porque se eu lhe vou incomodar, ele vai se zangar comigo. Isso. Okay? E Ana, Inicia-se ali um ciclo de eu não vou incomodar, então eu vou gerir sozinha. E depois temos isto na mulher ainda é mais típico do que no homem, não é? Depois temos todas estas super mulheres, como eu era também, e ainda sou, menos. Agora já peço ajuda, já permito ser ajudada, mas eu era aquela mulher que em casa eu fazia tudo. Se fosse preciso pegar no berbequim para fazer um furo, eu fazia um furo. Depois a seguir estou a mudar uma fralda, a seguir estou a fazer o almoço, a seguir estou não há nada que não faças. Não há nada que eu não faça. Tipo, eu não preciso da tua ajuda para nada. Eu não preciso te incomodar para nada. Só que o que é que isso transmite para o outro? Para já, desempodera totalmente o outro, porque o outro não consegue estar comigo. Porque é super difícil tu estares com uma pessoa que não precisa de ti para nada. Qual é que é o teu lugar? Exato. Então, do outro lado, isto também cria Pois, isso está esse relacionado com outra desconforto. coisa que eu gostava de perguntar, que é, ou seja, se uma pessoa, imaginamos, pronto, relações, não é, de casais, por exemplo, ou de amizade, em que tu não expressaste a tua autenticidade naquele momento em que uma coisa aconteceu e não disseste, olha, eu não gostei disto, ou isto fez-me sentir desta forma, ou seja qual for a expressão positiva. E o que me parece mais agora a compreender nesta sessão é que a expressão do limite é algo autêntico também, não é? Ou seja, nem é algo que temos que, é uma autenticidade quase que sai cá para fora como uma criança faria, não é? Porquê é que fizeste isto? Uma coisa assim muito autêntica. Mas então o que é que acontece quando, ou seja, porque no tempo, não é, a raiva acumula de certa forma, então é pior, uma coisa é tu não dizeres a coisa agora, não é? Mas se tu não disseres a coisa agora, ela há de ter que se revelar ou com essa pessoa ou com outra ou numa situação qualquer, não é? Porque a raiva, efetivamente, ela vai acabar por se expressar e por isso mais vale aprender qual é o canal dessa expressão, porque senão no tempo, como é que é? O impacto vai ser muito pior para a própria pessoa, para a outra pessoa e às vezes depois acabam as relações de forma dramática, exatamente por causa disso, não é? Podes explicar esse processo para quem se possa identificar com e como é que, e se a pessoa sentir que já está
já está nesse caminho, não é? Que já passou há muito e está ali a aguentar, o que é que a pessoa pode fazer nesse momento para canalizar essa raiva? Então, neste exemplo que eu te estava a dizer, o que acontece, por exemplo, o que vai acontecer a este bebê, provavelmente um dia mais tarde, é que ele fez esta decisão de trocar esta autenticidade por vínculo, e repara que um dos principais propósitos, objetivos ou medos do ser humano não é propriamente, as pessoas dizem, o grande medo é a morte, mas o grande medo não é a morte, na realidade. O grande medo que nos acompanha, grosso modo, desde que nascemos até que morremos, é o não pertencer. É Não o é? vínculo, é o vínculo puff. Sim, porque o homem é este animal que precisa de pertencer para sobreviver. Tu tens, por exemplo, a tartaruga, vai pôr os ovos à praia, a seguir vai-se embora para o mar, um dia as crias nascem e elas vão sozinhas para o mar. Então, estas crias nunca chegam a conhecer os progenitores, não é? São super autónomos. O ser humano não é assim. Se tiveres um bebê e se o largares sozinho, sabes o que é que vai acontecer. Então, a necessidade maior do ser humano, e que depois se transforma num medo maior, é não pertencer, não ter vínculo com lado nenhum ou com ninguém. Então, o ser humano precisa de pertencer para sobreviver. Ok? A partir do momento em que o pertencimento está assegurado, é como se a sobrevivência se tivesse assegurado. Ok? Então, Então, o que estás a dizer também é que a raiva, ou seja, associamos a raiva à quebra dessa pertença. O não, medo de expressar já a vou lá raiva. chegar. Já vou lá chegar, só fiz aqui um bocadinho atrás para não entrarmos em raiva com esta criança que tomou esta decisão. Não é? Isso é logo o primeiro grande passo. Estavas a perguntar o como é que eu vou lidar. Então, o primeiro grande passo é nós, quando descobrimos isto, ok, eu fui esta criança em que aconteceu isto, em que os meus pais não toleraram as minhas birras, em que, em vez de me darem recursos para a minha total expressão, eles próprios, porque eles também já tinham o seu iceberg com também essa limitação, eles próprios não tiveram recursos para dar esse safe container, esse espaço seguro para que eu pudesse exprimir a minha raiva, fruto da minha autenticidade, da minha zanga, a minha birra naquele momento, de uma forma segura e sentir que eu posso me exprimir isto que eu estou a sentir agora, e ainda assim o meu pai e a minha mãe amam-me, porque a seguir pegaram-me ao colo, porque a seguir deram-me um beijinho, ou porque enquanto eu estava naquela expressão a criança absorve muita energia, mesmo quando está com outras pessoas, absorve muita energia, porque ainda acabou de encarnar, não é? E absorve muita coisa de fora. E o único recurso que ela tem naquela altura é chorar e gesticular. A criança não tem outros recursos, ok? São os recursos que ela tem de colocar fora o mal-estar que ela sente. E então, se os pais se zangam, quando ela está a colocar fora o mal-estar que ela sente, então, como é que eu faço isto? Aí, então, é quando ela faz a troca que eu estava a dizer, da autenticidade por vínculo, que ela precisa de pertencer para sobreviver. E a principal coisa é não nos zangarmos com essa criança. Não olhamos e dizer, nem zangamos com os pais, porque os pais também foram esta criança. E os avós também foram, os bisavós também foram. Então, isto tem que haver um ponto em que nós decidimos, isto tem que ser uma decisão muito consciente, muito ligada à nossa alma, de que, ok, eu vou fazer tudo para minimizar, para que isto não passe adiante. Ok? E nesse momento, a melhor coisa que nós podemos fazer é entrar em compaixão com essa criança e agradecer-lhe. Eu agradeço-te do fundo do meu coração por teres trocado a autenticidade por vínculo. Porque senão nós não temos sobrevivido. Eu não estava aqui hoje a falar contigo, Rita, se a minha criança e a tua criança, a dada altura da sua expressão, da autenticidade, de um sentimento que
que era um sentimento mau e que essa criança teve que pôr fora e que não foi aceite, se a dada altura da nossa expressão foi limitada, se nós tivéssemos tomado outra decisão. Qual era a outra decisão? Pegar uma faca e matar o pai e a mãe? Ah, que horror. Dizer, tu és mau, não me estás a deixar exprimir. Não existem estes recursos nesta Pois, altura. ou seja, isto já será até um tópico que se poderia tornar controverso, não é? Ou seja, eu quase como se ouço as pessoas quase como se perguntassem, mas então, ou seja, se os limites, porque a justificação da zanga com as crianças, não é? Vem maioritariamente da justificação de que a criança saiba o seu limite e que não pode passar aquele. E por isso, ou seja, quando tu estás a dizer não se zangar com a criança e deixá-la expressar tudo, então como é que o pai põe esse limite? Estás a perceber? Ou a Eu mãe? acho que isto dá um outro Isto podcast, dava um não é? outro. Isto De dava. Eu já estou a ouvir parentalidade. os pais a perguntar Sim, então pronto, fica aqui a promessa se do outro. quiseres. Exatamente. Porque senão, quem está curioso acerca deste tema da raiva, depois de repente vai ficar pelo meio. Mas sim, é um tema muito bonito e de resto é muito do meu trabalho. É resgatar estas crianças que ficaram perdidas nestes momentos, não é? Então, Exato. é esse o meu trabalho, é isso que me move, é isso que todos os dias me traz a este contacto e o método terapêutico que eu utilizo. O fim último é isto, é que tu consigas encontrar esta criança que de alguma forma não pôde expressar a sua autenticidade e que pares de a recriminar. Porque o que é que nos acontece? Nós entramos em julgamento. E quem diz essa criança diz essa adolescente, ou Sim, diz, sim. no caso, como o resto também meu, não é? Já tivemos um casamento, não é? Já tivemos um divórcio e há muita tendência, principalmente na mulher, eu noto muito isto, tendo mulheres e homens, mas eu noto mais nas mulheres, de falarem por elas próprias como se fossem a sua pior inimiga. Quer dizer, eu fui uma totó ali. Não, não foste uma totó. És uma totó à luz do que sabes hoje. Mas experimenta ir para lá para aquele momento à luz do que sabias naquele momento. É impossível não entrar em compaixão com essa pessoa. Pois, eu E é acho que esse é o trabalho. efetivamente essa a pergunta, Ana, que é E quando tu agora já já estás nessa estamos. estrada, não é? Quando tu já estás nessa estrada e imagina, nas nossas estradas houve um casamento que se desfez, não é? Mas para quem está numa estrada, que está num caminho que a pessoa está a sentir que está em descendente, não é? Mesmo que tenha altos e baixos, não é? E a pessoa já sente esse percurso, não é? Então, o que eu estavas a dizer, o primeiro passo é não não reagir como tem reagido até agora às situações, não é? Ou seja, é não se zangar, é não expressar a sua raiva de uma forma negativa, certo? Como é Isso que aí é? tenha um não, não é? Tenha um Sim, não. E tudo que tenha um não à frente, tipo, não podes fazer assim, tens que fazer assim. exato. Então, Então nós o que é estamos a que é esse passo? reproduzir. Sim, no fundo nós estamos, ao fazer isso, estamos a reproduzir o script dos nossos pais que nos diziam não faças isso, não é? Não faças Sim, assim, não é assim que se faz, não é isto, não é aquilo, então não é tanto por aí. Então, quando as pessoas que nos estão a ouvir, que estão neste momento a passar, como eu passo, como tu passas, como toda a gente passa por isto, no momento em que está a sentir que, que não está a conseguir lidar com tudo, normalmente é aí que a raiva aparece. A raiva aparece quando nós não estamos a conseguir lidar com tudo. A raiva aparece quando alguma coisa dentro de nós diz: eu estou cansado, é demais para mim. Mas como eu não aprendi recursos para pedir ajuda, porque significa que se eu for pedir ajuda é como se eu passasse a ser de menos, ok? É como eu passar um atestado em mim própria de que eu não sou suficiente. E como eu não sou suficiente, eu tenho que pedir ajuda. Então, eu vou entrar em contato neste pedido de ajuda, eu vou entrar em contato com os meus piores medos.
Então, eu prefiro continuar no meu script a carregar-me, a carregar-me, a carregar-me, em vez de definir o meu limite, ok? E aqui é uma expressão, que é aquela pessoa que vai ficando com a raiva contida e vai aprendendo a transformar a raiva em tristeza. E a pessoa deprime, não é? Depression é depressão. Uma depressão é como na meteorologia, não é? É uma coisa que nos pressiona para baixo. Isto é uma depressão. Então, há algo no meu mundo que me está a pressionar para baixo. Okay? E daí que muita gente depois não permite sentir a emoção da raiva e só permite sentir a emoção da tristeza. E depois há o outro extremo, que acho que vai mais ao enquanto tu estavas a perguntar, que é aquela pessoa que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, é demais para mim, é demais para mim, mas ela não diz, ela não diz, ela não diz, e chega a um ponto que vai tudo à frente. Okay? E eu tive muitas explosões. E há bem pouco tempo. Então, isto é mesmo um ongoing job. É um trabalho que nunca acaba. Então, esta pessoa, quando chega ali e explode, o que vai acontecer a seguir é um sentimento de culpa. Okay? Ela, por um lado, sente uma libertação. Se ela já tiver alguma consciência, ela vai se sentir culpada. Okay? Não estamos a falar, e certamente as pessoas que vão assistir a este teu programa não são ainda as pessoas que estão neste nível de consciência que ralham e ainda acham que somos maiores. Okay? Não estamos a falar, isso será outro público, lá está, outro podcast. Estamos a falar aqui para aquelas pessoas que têm essa expressão, mas que depois não ficam bem consigo próprias. Tipo, não era isto que eu queria fazer. Não é assim que eu E há um arrependimento estou a também, não é? expressar. Há um arrependimento, às vezes não é por aquilo que tu disseste, porque o que disseste precisava de ser dito, mas pela forma como tu disseste. E aqui vem o cerne principal. Não é com a raiva que tu estás zangada, é com a forma como a raiva é expressada. Exato. A raiva não é destruidora. A raiva aparece em ti para te dizer: ups, Rita, alô, alô, limite Estou aqui, mas ultrapassado, nós não. Cala-te. limite ultrapassado, limite ultrapassado, limite ultrapassado. E tu dizes: está bem, já vou. Depois vem outra vez: limite ultrapassado, limite ultrapassado. Está bem, já vou. E a certa altura, ela é uma criança, não está a ser ouvida. Okay? Já vou. Quando faz isto várias vezes a uma criança, o que é que acontece? Ela começa a subir. Ou fica triste ou explode, não é? Exatamente. Interessante. As O duas, meu lado é o ficar triste do teu lado é o ficar triste. e, Sim, e parar de dizer, não é? sim. E E está depois há o tudo outro bem. lado que é o explodir. Mas É. também há uma coisa E o muito meu interessante lado, desculpa nessas. lá, só agarrando nisso que estás a dizer, o meu lado foi ficar triste durante muito tempo e depois passei para o outro extremo. E depois foi explodir. E é ok, para quem nos está a ouvir, é ok. Nós primeiro estamos num lado, depois criamos uma consciência e às vezes vamos para o outro extremo para então somente depois atingir o equilíbrio, porque o equilíbrio atinge-se conhecendo os dois pratos da balança. Então, se eu conhecer os dois, quando eu for para o meu equilíbrio, então eu vou ter um equilíbrio quase perfeito. Não é? Exato. Eu Quando sei que é para... abraças a dualidade, deixas de ter medo do outro lado, não é? Deixas de ter medo do Exato, outro lado, abraças esse medo e estás livre. Depois já podes escolher e expressar com autenticidade, não é? De sim, uma forma natural. Pois. ok. E outra coisa que é importante aqui também na forma, que é muitas vezes uma pessoa que se passa, vá, que explode, e a outra, por causa da forma, acabou-se. Ou seja, a pessoa até pode ter toda a razão do mundo, mas não interessa. É quase como se a outra pessoa perde toda a razão. Não é? O que também é um comportamento, ou seja, eu acho que eu participei muito disto, vi muito isto acontecer da pessoa, então para mim essa forma é outra negação para mim, ou seja, a explosão, o passar, essas coisas todas, não é? Lá está o cuidado. Mas é um pouco ingrato, vá, que a pessoa sente que deve ter aguentado até aquele ponto, não é? Explode e é daí que vem o sentimento de culpa e da pessoa se arrepender de ter feito as coisas daquela forma.
Sim, maioritariamente a pessoa que já tem uma consciência de que não é assim que quer estar na vida, que tem uma consciência de- da sua natureza e sabe que a sua natureza é a paz, é o amor e quer estar bem com o outro. E principalmente quando estamos a falar de relações conjugais, acho que é isso que estás a perguntar. Numa relação conjugal, se eu estou com aquela pessoa e se eu amo aquela pessoa, então a mim vai-me sempre custar ter que chegar a um limite que eu vou ter que explodir com aquela pessoa. Mas não é tanto acerca do outro, é mais acerca de mim própria. Ou seja, quando eu chego àquela explosão, o que significa isto é quase uma corrida sem metros barreiras. O que significa que eu já passei por não sei quantas barreiras e como em todas eu não prestei a devida atenção, eu já fiz uma nódoa negra no tornozelo, já fiz outra nódoa negra na canela, já fiz outra no joelho, já fiz outra na coxa e quando chego ao fim a minha perna já está toda negra. E então não tenho outra forma senão olhar para a perna e ir tratar dela. Okay? E aí há a explosão. Okay? E essa explosão ela existe sempre, ou para fora ou para dentro. Se é para dentro, ela causa uma depressão. Se é para fora, vai com aquela para onda. fora. Então, Começa no Ana, o que tu casal. estás a dizer, sim. Então, ou seja, nós já falámos da raiva, não é? Porque é que ela existe, esta proteção, e nós não ignorarmos isso, não é? E o que eu estou a compreender é que a expressão positiva da raiva será tanto mais fácil quanto mais cedo tu expressares. Ou seja, quanto mais cedo tu ouvires e estiveres atenta aos teus sinais de desconforto, de que alguma coisa não está bem e agires. Então, é isso a expressão positiva da raiva? Sim, poderás dizer que sim. É quase como quando tu sentes uma voz dentro de ti que diz: foge daí, isso não é para ti. Isto acontece tanto com as mulheres que eu atendo comigo própria. Quantas de nós estamos em relacionamentos, às vezes de amizades, de trabalho, ou relacionamentos conjugais, relacionamentos amorosos, em que a dada altura nós já sentimos algo não está bem. E eu não digo que, tu sentes que algo não está bem e é para fugir daí e não é para estar com essa pessoa. Não. Algo não está bem. Comunica com outra pessoa. Diz, olha, aquilo que fizeste naquele dia, ah, eu senti dentro de mim, não me senti bem com isso. Ah, então, o que é que aconteceu ali? E então, eu digo o que é que aconteceu para mim, o que é que aconteceu dentro do meu corpo. Okay? Quando tu fizeste aquilo, o que aconteceu dentro do meu corpo foi isto. E Então, diz-me eu uma coisa, vou ver para o outro o que é que aconteceu dentro dele. Okay? Muitas das vezes isto não vai ser possível. Lá está. O iceberg está a colidir cá embaixo antes que tu conseguires ter uma decisão consciente. Agora, uma grande ferramenta que a mim me ajudou a lidar foi a meditação ativa. E a meditação ativa, principalmente a meditação, eu faço meditação ativa do Osho, e é uma meditação que o Osho tem, que eu costumo dizer, se toda a gente fizesse uh, uma meditação dinâmica do Osho todos os dias de manhã, não havia guerra no mundo. Não havia guerra no mundo. Porque esta meditação é uma meditação em que ela tem uma música a acompanhar, tem vários estádios, e as pessoas podem eu pesquisar. fiz também. Sim. E então, numa primeira fase, as pessoas vão respirar. Respirar é o quê? A respirar é a primeira coisa que tu fazes quando entras neste plano e é a última que fazes antes de ir embora. Okay? Então, a respiração é a tua ferramenta de conexão com a parte divina de ti. Okay? É quando tu fazes o teu download. Okay? Por isso é que tu, quando estás aflita, aquela coisa. E não precisas tirar nenhum curso para isto. Hoje, a ciência estudou e chama a isto a respiração do nervo vago, que é uma respiração de inspiração curta e uma expiração longa, que te vai acalmar. Okay? Quando tu estás em perigo, tu fazes respirações mais sequenciais e mais curtinhas, não é? Para te dar adrenalina, para fugir do perigo.
Então, esta meditação que ela faz, ela começa com uma fase de respiração, faz um respiro, e depois uma respiração caótica, não é? Que serve para pôr a tua energia em movimento, e depois aquilo que ela faz numa segunda fase, no segundo estágio, é tu dás livre expressão àquilo que está contido dentro de ti. Só que fazes isto de uma forma segura. E não é preciso ir para lado nenhum. As pessoas podem ter a música, ela está no Spotify, ter a música, vão ao YouTube, vão encontrar as instruções e façam a meditação em casa. E criem este ambiente seguro de exprimir a raiva. Em que é que esta meditação me ajudou? Primeiro, eu tinha um medo horrível de só ouvir pessoas a gritar à minha volta. E repara, Rita, eu estive em contexto de guerra, guerra mesmo, em Moçambique, e depois estive em contexto de guerra em casa dos meus pais, um com o outro. Então, o grito para mim era aquela coisa que significava vai haver gritos e assim vai morrer gente. Então, grito igual a morte. Para mim não havia nada por meio. Então, imagina o que é que isso faz da expressão da minha raiva. Suprime totalmente. Se eu vou gritar com o outro, eu a seguir vai haver morte, ou eu vou matá-lo ou ele vai me matar a mim. Não é? Vai acontecer alguma coisa muito mal e irreversível. Okay? Então, esta meditação deu-me um lugar seguro. Foi aos poucos. Eu, no início, eu não gritava. Okay? Eu tinha dificuldade em gritar. Eu tinha dificuldade em fazer movimentos bruscos, brutos. Okay? E, aos poucos, eu consegui ir libertando, ir expressando coisas como sai daqui, vai-te embora. Para quem? Não me interessa. É uma coisa que está dentro de nós. Mas para quem é que eu... Não sei. Podes dizer isso a pensar no teu marido, podes dizer isso a pensar no teu patrão, podes dizer isso a pensar... Só não digas isso a pensar em ti própria. Sim. É a única coisa. Não ponhas a raiva contra ti. Porque isso é o que nos deprime no caminho. Então, como exprimir essa raiva? Como trazer essa energia tem que sair de alguma forma. E para evitar, o que estavas a perguntar, para evitar que isso vá ser projetado no outro, que tu amas, normalmente sai sempre nas pessoas que mais amamos. Nos nossos filhos, na pessoa que amamos e que está ao nosso lado. Às vezes há pessoas que até com os pais, que até têm pais amorosos e depois de repente vêm-se a falar para eles de forma que não gostariam de falar e que depois se arrependem. Porquê? Porque está tudo contido lá dentro. Tu vens do trabalho e se calhar já levaste com tanta falta de respeito pelos teus limites no trabalho. Tu vens da sociedade e já levaste com tanta falta de respeito pelos teus limites. E então chegas a casa e qualquer coisa vai-te fazer explodir. Então... Porque te sentes mais segura para explodir ali, certo? Sim. Porque tu te sentes mais segura até o momento em que tu deixas de sentir. Porque começas de alguma forma a minar a única relação que tu tens segura começa a ser minada não pela tua raiva. E isto é que é o principal. Se as pessoas que me estão a ouvir ficarem só com isto, não pela tua raiva, mas pela forma como estás a expressar. Não é acerca da raiva, é a forma como estás a expressar. A forma como estás a expressar é que traz toda a carga negativa para ti e para o outro e para as relações. Então, ok, Ana, a Dynamic demora 1 hora a fazer. Eu já fui ao YouTube, eu já fui ao Spotify e vi que demora 1 hora. Então, há dias que eu venho do trabalho e tipo, eu não tenho 1 hora, porque assim tenho os meus filhos, tenho não sei o quê. Eu uso muito no carro, eu ponho a música em altos berros e grito, e chamo nomes à pessoa que me fez não conseguir pôr os meus limites. Uso escárnio, se eu não sei chinês, falo em chinês, se eu não sei italiano, falo em italiano. Uso uma língua estrangeira, vou falar como os nativos índios, qualquer coisa. Mas E diz-me eu vou uma fazer coisa, essa Ana, descarga antes de estar com as pessoas que eu gosto. Ou pego numa almofada e vou gritar para a almofada. sim. Okay? Então, nesse exercício, o que me estás a dizer é que é possível, porque eu acho uma coisa muito importante que tu disseste, que foi,
eu vou expressar a minha raiva contra a pessoa em relação à qual eu não consegui pôr os meus limites. Então, tu estás-me a dizer que é possível libertar-nos de uma situação em que não conseguimos pôr os limites e sentimos desconsideradas ou humilhadas, ou seja o que for o sentimento, através apenas de nós próprios, sem ter que recorrer ao outro, sem ter que esse impacto negativo seja depois despejado nas pessoas que mais gostamos só porque nos sentimos mais seguras com elas. Sim, sempre. Há uma pessoa com a qual eu fiz coaching no meu curso, que tinha uma frase, que é o João Diogo, tinha uma frase que costumava dizer e que eu adoro, que é sempre acerca de nós. Tudo o que eu não aceito em ti é porque ainda não consegui reconhecer e aceitar em mim. Então é sempre acerca de nós. Esse é o primeiro ponto. O que não significa que devas ir para um lugar de que tu é que estás errado e deixar de ouvir a tua intuição. Okay? E aqui é a parte mais difícil de gerir. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tu vais para o teu trabalho e tens este chefe. Este chefe com o qual é impossível. Tu até podes tentar de uma forma cordial e pacífica, até podes ter recursos para o fazer, de colocar os teus limites, mas este chefe está constantemente a passar por cima de ti. Okay? E então a tua intuição está-te a dizer: Rita, sai daí. Rita, este não é o lugar para ti. E por outro lado, tens esta frase: tudo que eu não estou a aceitar no outro é algo que ainda não aceitei em mim. Ok? E então tu ficas dividido. Ok, por um lado eu tenho que ouvir a minha intuição, o meu gut feeling que me está a dizer sai daí, o meu sentimento visceral. Por outro lado, espera lá, eu não estou a aceitar isto, não estou a saber lidar, mas isto é uma coisa minha, tipo, é uma avaria que eu tenho cá dentro. Oh, Ana, Então, tu bateste aí numa das maiores perguntas da humanidade. É exatamente isso. Quando é que eu vou, quando é que eu não vou, quando é que eu largo. Se esta é a minha criação, se eu atraí esta pessoa para a minha vida, se o meu inconsciente não é, me trouxe se esta pessoa é a minha maior sombra, se não é, então quando é que é o tempo de ir? Essa é a the million dollar question, não é? sim. Mas eu quero ouvir a resposta. E essa resposta, normalmente, mais uma lapaliçada, está dentro de ti. Que eu odiava Exatamente. quando lia isto e quando ouvia a resposta está dentro de ti. Está bem, mas não. Ela está. Mas é isto. A tua intuição está a dizer foge daí e, por outro lado, tu já estás neste processo de consciência, não é? E as pessoas que me estão a ouvir já estarão neste processo de consciência e que estão, ok, mas eu tenho que saber lidar com isto. Porque eu vou fugir daqui, não é? Porque é aquilo que a minha intuição me está a dizer, todo o meu sentimento visceral começa a apertar a barriga, começo a sentir rigidez no meu corpo, no meu peito, começo a sentir, parece que me estão a apertar a garganta, a tirar o ar, e então tudo em mim está a dizer foge. Não é? E por outro lado eu digo, ok, mas se eu fujo daqui e vou para o trabalho, enquanto outro Vais criar a chefe, mesma coisa. e vai estar a mesma coisa. Isto não significa que tu não vais ter que tomar a decisão de sair dali, ok? Mas a seguir tu também tomas a decisão de olhar para isso. Pois tens que resolver o conflito dentro de ti, porque senão a única coisa que vais fazer é perpetuar esse conflito noutra pessoa, mesmo que Noutra noutro pessoa, país, mesmo. sim. E eu acho que isso também é um ponto muito Mas importante não em que nós precisas, mas não, fugimos de alguma coisa em vez de irmos em direção a uma coisa nova. Não é? sim, e desculpa só interromper, mas só um ponto, que tu não precisas de ficar não sei quantos anos numa relação abusiva para receberes a mensagem, ok? A tua intuição diz-te aquilo, sai. E depois há uma parte consciente tua que diz, ok, eu já te ouvi, minha querida, meu amor, eu sei que tu me queres, estás com medo, porque essa que diz sai é provavelmente alguma criança, o teu adolescente, a tua mulher mais nova, que já lidou com uma situação semelhante àquilo e tem medo. Então tu tens que ajudar. Okay? A partir do teu adulto em congruência, tu
tens que olhar para esse medo, mesmo que não sabes que momento é que que momento é que está representado ali, isso é o que eu também ajudo as pessoas na terapia a fazer, mesmo que tu não saibas, sabe sempre que quando vem um medo que é sentido no corpo, que é uma coisa visceral, que dá-te vontade de fugir, ou te paralisa, é sempre um evento no teu passado que ficou congelado. É esta parte que eu digo, o que é que eu faço? Ajudo pessoas a encontrar estas partes perdidas de si. Então, é uma parte perdida de ti que ficou parada no tempo e que está à espera que tu olhes para ela. Okay? E então, aquele chefe, ao ser assim, é no fundo um agente da tua mudança. É Vai-te incrível. obrigar, exato, vai-te obrigar. Vai-te provocar o gatilho para que tu sejas obrigado a olhar para esta parte perdida de ti e a resgatá-la e integrá-la em ti. Okay? Mas isto não significa, e atenção, mulheres, homens que nos estão a ouvir, não significa que eu vou manter nesta relação abusiva, como eu tive uma amiga que uma vez me disse, eu estou nesta relação abusiva, mas eu não vou sair daqui até eu receber a mensagem. Pois, isso é uma pessoa que está em denial, em negação da mensagem, não é? Porque uma coisa que eu estou a perceber desta sessão, muito importante, é que o ponto da ação é, é, é logo, ou seja, tudo isto pode ser evitado se aquela vozinha, quando a pessoa se sente desconfortável, se sente mal, se a pessoa logo agir nesse momento, não é? Porque o que vem, e talvez para mim, não é? Como eu interpreto e o tema deste coaching, que é talvez o primeiro passo em direção ao amor próprio, não é? Quando tu dizes, eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei como é que o outro vai reagir, eu talvez tenha que enfrentar este medo, mas eu estou-me a escolher a mim, a minha integridade, o meu bem-estar e a minha segurança, acima de tudo, não é? Eu tenho que me sentir segura no espaço onde eu estou. E por isso eu escolho falar. E escolho dizer isto, até pode ser, lá está, a forma pode ser mais a medo, ou pode ser de uma forma mais. Não estou a falar de excessos, porque estamos a falar de apanhar isto no princípio, não é? Portanto, pode ser mais a medo, ou pode ser mais, um pouco mais abrutalhado, vamos dizer assim, mas esse é o momento em que te escolhes a ti, não é? E é assim que eu relaciono o amor próprio com esta expressão que aprendo nesta sessão é muito mais fácil do que se calhar pensamos. Sim. Well said. Foi mesmo um resumo fantástico esse que tu fizeste. É mesmo isso. É mesmo isso. Pois é. E esta expressão, eu É acho que é algo que tem que entrar na nossa vida, temos que permitir esta expressão e talvez ao início, como já criámos talvez muitas dinâmicas, pronto, possa haver consequências mais indesejáveis, porque essas dinâmicas são feitas nesse puzzle, nessa dinâmica, nessa forma de estar, não é? Mas à medida que começamos a escolher-nos a nós e ouvir esses, vai, eu estou a ouvir essas mãozinhas, não é? A vir, aqui não me sinto bem, aqui não gostei disto, não é? E nós, cada vez que nós vamos expressar essa raiva, nós estamos a dar mais a nós, certo? Quando dizemos, fazemos assim, e pode ser de forma muito subtil e muito amorosa e muito respeitadora, mas nós estamos efetivamente a dizer este é o meu espaço e não pode ser trespassado. há uma coisa essencial e que eu sei que foi um preço teu também presente, até nas sessões comigo, e que eu vou partilhar aqui para quem nos ouve, que é o não te pôres em causa. Não te pôres em causa. Ama-te nos teus piores momentos. É aí que tu precisas do teu amor. Não é quando estás bonita, radiosa, e estás a olhar para um espelho e estás a viver um momento bom. Aí é super fácil tu amares-te. Eu amar-me. Quando é que é difícil de eu amar? É quando eu estou nesta relação abusiva, estou com este patrão, ou com este companheiro, ou com este amigo, ou com esta amiga, que sistematicamente me está, e lá está a entrar aqui o papel da cocriação. Isto é bonito, difícil e desafiante ao mesmo tempo. É bonito quando tu desembrulhas, mas enquanto
enquanto lá Em estás, desembrulhas, lá está, exatamente. enquanto lá estás, que é, estás com aquela pessoa à frente e tu entendes, por um lado, é assim, não, eu tenho que sair daqui. Há uma voz dentro de ti que diz, eu tenho que sair daqui. Isto não é bom para mim, isto está-me a fazer mal. E por outro lado, há outra voz que te diz, mas isto é a minha cocriação. Não é? Ninguém entra na vida de ninguém por acaso. Isto é a minha cocriação. Então, eu não posso fugir daqui. Eu tenho que Tem viver que isto. Não resolver. posso dar a volta. Ok? A minha abordagem e aquilo que eu defendo é, lá está, só dentro de ti é que tu vais encontrar essa resposta. Mas aquilo que eu defendo é não deixes que a tua cocriação te faça pisar mais um dos teus limites. Ok? Exato. Sim, ok, a Bonita tua mensagem. cocriação trai aquele agente de mudança para ti, e sim, é importante, mas a partir do momento em que tu te conectas com a tua intuição e dizes, ok, eu já percebi. E esta pessoa está-me a ralhar e aciona-me um medo. Nem interessa saber de onde é que vem aquele medo. Aciona-me um medo. Esta pessoa chega aqui, põe-se aos berros comigo e eu não sou capaz de dizer nada. Aciona-me um medo. E esse medo aciona-se porquê? Porque eu não tenho um recurso para lidar com isto. Exato, eu adoro isso, um recurso. É porque eu adoro isso que tu disseste, porque o que interrompe um padrão, ou seja, o que nos mantém no padrão é a nossa dança. Nós estamos sempre a dançar com aquele padrão, não é? A pessoa, por exemplo, que se zanga muito e a outra que não se zanga nada, para a outra não, não é? Portanto, estamos nessa dança. A nossa ausência de ação é que nos permite ficar ali. E quando nós só rompemos esse padrão, quando nós fazemos algo novo, que eu acho que é o recurso que tu estás a dizer, não é? E que para mim, eu estou mesmo feliz porque o que eu compreendo nesta conversa contigo é que o recurso é tão acessível, é tão fácil levar. Fácil, não é fácil no sentido de que é preciso ter coragem, mas não está. Não, a pessoa não pensa que tem que mudar tudo, ou que tem que ser de outra forma, ou que tem que devia ser mais isto ou mais aquilo, ou devia ter. Não há nada errado em nós. A única coisa é que ainda não expressamos logo de início essa, essa necessidade, que acaba por ser uma necessidade que não está a ser Atendida. não é? Atendida, exatamente. E então eu gostei muito daquilo que tu disseste do desembrulhar, eu adorei essa palavra, o desembrulhar. Então eu acho que a pergunta que eu te faria, não é, que é aqui alinhada com esta última pergunta, que é, então, porque o padrão negativo parece que é uma coisa muito negativa e a pessoa pode estar anos e anos a viver esse padrão e já está exausta, mas continua sempre. Porquê? Porque ainda não houve esse desvio, esse algo novo. E é aí que se desembrulha tudo. E quando a pessoa vá, encara o medo maior, não é? Encara o tal medo maior, não é? Então eu acho que se calhar eu pedia-te que deixasse essa mensagem, como é que a pessoa desembrulha, porque já viste, nesta conversa nós falámos de coisas de perder relações, de perder o vínculo, deixar de pertencer, o maior medo. Então o que nós estamos basicamente a dizer é: vou expressar a minha raiva, seja devagarinho, é enfrentar esse medo. E é claro que é por isso que as pessoas não fazem isso, não é? E é claro que depois se sentem cada vez mais e mais diminuídas e com menos amor próprio, não é? Por isso, se calhar, a pergunta que eu te faria, não é? Era esse desembrulhar de uma forma saudável, de uma forma sã, de uma forma segura, este mistério, vá, que é cada vez menos um mistério, que estamos a desmistificar, mas como é que passamos esse amor próprio de uma forma que seja florescente, não é? Pronto, que vem mesmo a flor a nascer, não é? E que tudo o resto se alinha e se estrutura à sua volta para que possa efetivamente nascer e ser radiante e ter o seu percurso de forma apoiada e verdadeira e honesta e segura. Isso vem um bocadinho ao encontro quando tu fazes a minha apresentação e falas de
facto de eu ajudar pessoas em processo de transformação, começa tudo por aí. Isso que tu estás a descrever da abertura da flor, gostei da tua analogia, da tua metáfora, né? A abertura da flor, uma própria como se fosse uma flor que ao abrir está exposta. Não é? Até ali estava fechadinho. Depois, quando ela abre, ela expõe toda a sua beleza e há uma outra coisa que ela faz e que não consegue parar de fazer. Ela não consegue parar de deixar de exalar o seu perfume, a sua doçura, a sua beleza, o seu perfume. Então, adorei essa metáfora, estava-te a ouvir falar da flor e é muito isso o amor próprio. Okay? É eu encontrar essa doçura, essa beleza e esse perfume naquilo que eu não gosto em mim. E essa é a grande transformação. Okay? Só quando eu inicio uma relação de amor com as coisas que eu não gosto em mim, que é esse botão que está fechado à espera da luz do sol, à espera de água, à espera de cuidado, para poder abrir. Porque um botão fechado, tantos botões de rosa que até são muitos, mas se tu olhares para uma flor, eu vivo no campo, não é? Então tenho muitas flores campestres. A flor campestre, que é a flor selvagem, a mulher selvagem, o homem selvagem, tem a ver, a raiva também tem a ver com isto, com a sexualidade, com a força. Estava o outro, não é? Já Portanto, dava outra. a tua raiva também, a tua força e a tua Uma sexualidade série. também são comprometidas. Mas pronto, então a flor quando está fechada é muito feinha. Não tem, é mesmo qualquer dia muito umas fotos. Não tem assim uma beleza propriamente, não é? Mas é só continuando a amá-la. E se eu olho para ela fechada e esta não vou regar porque é feia, ela não, e depois de repente ela abre e é uma coisa totalmente diferente. Então é este processo de transformação, de transmutação, que muitas das vezes os nossos medos impedem, ok? E um dos grandes medos que as pessoas têm, que eu tenho, e que tu tens e todos nós temos, é o medo do desconhecido. E porque é que a pessoa às vezes não sai desta relação ou não põe o seu limite com medo que a relação quebre e depois que isso vá levá-la para um sítio que é desconhecido. A pessoa não faz isto com medo do desconhecido. Ou seja, eu estou ali naquela relação, é uma relação abusiva, mas eu conheço-a. Eu conheço, e eu até já aprendi a lidar com isto. E se eu for para outro sítio, eu não sei, e há um script mental, se eu for para outro sítio pode ser pior. Então, raramente há força depois para pensar, se eu sair dali e for para outro sítio, vai ser melhor. Pior que isto é impossível. Ok? Eu mereço mais. Eu tenho direito a ter melhor. Ok? E é depois entramos, isto aqui é uma crença que leva a outra e outra que leva a outra. Estamos aqui numa crença. E é um percurso que tem que ser trabalhado. E é mesmo essa realidade não há. É claro que a pessoa pode ir transformando e nós estamos sempre a expandir e o universo vai sempre trazendo as pessoas, os eventos e as circunstâncias, mas lá está, a viagem é muito mais fácil não só porque compreendemos o que é que está a acontecer, compreendes o que é que está a acontecer e passas a ter ferramentas para lidar com isso que está a acontecer, trazer à consciência e como é que eu vou fazer a partir de agora. Agora que eu sei, não é? Como é que eu vou fazer isso? E eu acho que sim, quando tu estavas a falar também da flor a abrir, eu acho que a flor quando abre é quando fica mais vulnerável, também mais exposta à sua fragilidade está ali. Enquanto está fechada, pode vir o vento e a chuva, não é? E dá a ideia que, mas quando já não há mais nada a fazer, não é? Quando abriu. E eu acho que talvez essa proteção, não é? Esse mecanismo de defesa, e porque é que sentimos essa falta, pronto, essa passagem da insegurança para a segurança, vamos dizer assim, não é? Mas por acaso, Mas Ana, sim. no exemplo da flor, até é giro. Lá está, até tem esta vantagem de morar no campo, para mim, está-me a trazer tanta coisa. Sim. Esse é que é o grande medo. A flor abre e fica exposta. Mas não é sempre assim. A flor abre durante o dia, quando tem sol,
a luz. E à noite ela fecha. É verdade, sim, sim, Eu sim. tenho flores que estão semanas abertas, semanas a florir. E elas abrem de dia, fecham. Abrem na luz, fecham na sombra. Abrem na luz, fecham na sombra. Ok? E então, isto vai sempre acontecer na nossa vida. Então, o medo é uma constante. E ainda bem que ele existe. Porque é ele que nos impede de dar passos sem estarmos preparados. Não é? Um bombeiro não vai combater no fogo com um baldinho de água na mão, ou com uma garrafinha destas, não é? Leva um tanque e Adoro vai essa metáfora, sim. com a roupa, vai com a mangueira, vai com aquilo tudo, vai com amigos, com colegas e vão combater. Okay? Então, eu não acredito que haja algum bombeiro que ali está, que não está com medo dentro. Ele tem que estar com medo, porque o medo desperta uma coisa, que é a segregação da adrenalina no teu corpo. E a adrenalina, quando é segregada no teu corpo, gera-te força nas mãos e nas pernas e gera-te aquela quase visão túnel, que de toda forma é o foco, que te obriga a pensar de uma forma rápida e eficaz, que é aquilo que é preciso. Tomar decisões rápidas. Olha, está ali, agora vai ali, agora apaga ali. E a minha zona tem sido afetada por muitos focos. E é isto. Então, o medo tem esta vantagem, sim, segrega esta adrenalina e faz-te ter esta energia disponível. Mas isto é quando estás a apagar o fogo e é super importante. Agora, quando tu vives a tua vida, um dia atrás do outro, sempre com este medo, e com ele a deixá-lo liderar, deixando de ser um alerta para passar a ser um guia no teu caminho, então aí é que temos mesmo que tomar consciência que algo está mal na nossa vida e temos mesmo que iniciar este processo de mudança. E digo-te, eu não o conseguiria ter feito sozinho. Às vezes as pessoas dizem, eu conseguiria, mas seria muito mais difícil. Eu não sei. Eu acho que Eu é acho que é muito mais fundamental. fácil com o apoio. E eu acho que é muito, pronto, resumiste também o que é uma vida condicionada, não é? Condicionados, como começamos a vida deliberadamente vivida em consciência e a vida condicionada pelos medos. Eu não vou dizer isto porque, eu não vou fazer isto porque, então nós próprios a reduzir mais e mais o nosso campo de ação com medo de. E então, pronto, é exatamente o que estás a dizer, é olhar para esses medos e construirmos-nos, não é? Neste human artist, não é? Este desenharmos-nos, não é? Para a nossa melhor forma e deixarmos que venha ao de cima. E acho que é mesmo, eu aprendi imenso hoje, Ana, adorei esta conversa. Para mim, aquilo que foi mais interessante foi a simplicidade, não é? Do que é, quer dizer, o que é a simplicidade do amor próprio? Não é? É só dizermos isto sim, isto não, não é? O que é que me atrai, o que é que não me atrai e termos vá, a coragem de molharmos, de regarmos o nosso próprio terreno, a nossa própria flor e saber isto faz bem e eu quero mais e isto não faz bem e vai interferir com o meu crescimento, não é? E então, se vai interferir com o meu crescimento, eu tenho que, de alguma forma, proteger, se calhar tenho que pôr uma palhinha, ou tenho que pôr um toldo, ou qualquer coisa, mas isto não, não é? E acaba por ser a tua proteção do teu desenvolvimento, do teu crescimento, da tua expansão, e não deixares que nada afete isso, não é? Ou deixares, ou deixares com consciência de que isto não, mas fica com a aprendizagem. Eu estava a dizer há pouco, não precisas estar na relação abusiva durante 10 anos para perceberes que não é aquilo que queres. Okay? E sim, Exatamente. depois dizeres, eu saio daqui e vou para outra, porque não é mudar o que está fora de mim sem mudar por dentro, mas logo que tu tenhas a consciência que não é isto que eu quero, mas também há trabalho a fazer dentro de mim, então tu podes sair desse sítio e ir para outro. Exato. Porque tens a consciência que não é, eu não me estou a livrar disto porque este chefe é mau. Okay? Eu estou-me a livrar disto
já percebi que isto não é para mim, mas já percebi que eu tenho trabalho a fazer em mim também, Sim, e que vou fazer. porque eu não estou a saber lidar com isto. E esse também é um grande, exato, esse compromisso connosco próprias, não é? De não deixar que as limitações sejam tantas que a vida não se expanda da forma que queremos, não é? Na direção da nossa visão e do que sabemos que existe para a nossa vida, não é? Do nosso potencial e tudo. Oh, Ana, Só faria olha, assim um diz, resumo tens uma mensagem? Sim, sim, de diz, diz. ideias principais, Sim, que era super importante. Assim, num resumo transversal desta adoro. conversa, a primeira, tipo tópicos. Sim, A vou tomar primeira é notas. que a raiva, tomem notas, peguem na caneta, no Já papel. estou, olha, A raiva não é tua inimiga. Esta é a primeira. A raiva é quase todas as expressões emocionais, é a tua maior amiga. E é aquela que está cá para te dar força, para te ajudar a dizer os teus sims e os teus nãos em tempo oportuno. Ok? A segunda é a raiva só te leva a uma expressão não segura dela quando tu não a ouves durante muito tempo. A tal imagem dos 100 metros barreiras. E cria uma expressão segura para a raiva. Se estás perante uma pessoa que te aciona um gatilho e tu ficas mesmo naquele momento, epá, nem todos os manuais de autoajuda te vão ajudar. Então o que te apetece é mesmo, quando vem aquela coisa, era esganá-la, era gritar, era dizer umas tantas coisas. E ficamos com o apetecia-me cá dentro, não é? Então, põe esse apetecia-me fora. Pega na almofada. Se não puderes fazer de outra forma, se estiveres num sítio onde não podes fazer barulho, agarra na almofada, grita para a almofada. Vai de carro, põe a música nas alturas, grita. Faz a dinâmica. Mas cria essas formas seguras de pôr isso fora de ti. É super importante. Porque se tu continuares a pôr isso para dentro, no início o corpo tem várias formas de comunicar. E no início é uma sensação, depois é uma emoção, e se tu não ouves nada disto, a seguir pode ser uma doença, pode ser um acidente. Então é super importante que ouças e que dês expressão. Que dês expressão. Ninguém te diz quando estás alegre, tipo, ai que chata, para lá estar alegre, já chateia. Não é? À partida não devem dizer. Mas é isto. Mas com a tristeza e com a raiva, ou com a zanga, as pessoas tendem a lidar com. adorei. Sim, adorei, Ana. Muito obrigada. Estes 3 pontos também Obrigada. davam um belo post, um belo artigo. Estes 3 pontinhos que acabaste de partilhar. Espero que as pessoas que estão a ouvir tenham gostado, que faça sentido, que se descobriram a sua conexão com a sua raiva, como é que é, se existe, se não existe, se é virada para a tristeza, se é virada para a explosão, não é? E eu acho que é mesmo isto que a Ana disse, que é olhar para isso, olhar, reconhecer que existe uma relação que não é saudável com a raiva, no caso de ser esse o caso, não é? E decidir criar essa relação, porque se essa relação é aquela que nos vai permitir criar os nossos limites e através disso começar a instituir efetivamente as ações de amor próprio para podermos florescer aquilo, tudo que temos que florescer na vida, então talvez seja uma das coisas que mais vale a pena fazer, não é? E por isso, obrigada, Ana, por esta mensagem. Adoro o teu conhecimento, o teu desvendar de ti. Muito obrigada por tudo o que fazes comigo pessoalmente, com as nossas sessões, com o que apoias e com a tua mensagem para o mundo e o que eu adoro, o teu human, de seres uma human artist. Obrigada. Obrigada, Rita. Obrigada também a ti por seres esta pessoa que eu já tenho dito isto noutras oportunidades, seres esta pessoa veículo, não é? Eu sinto-me como esta pessoa veículo de chegar às massas, de chegar a uma expansão, de colocar uma mensagem que será ouvida por muitos, que será praticada por menos do que aqueles que ouvem, mas que se for um,
esse um já é super Já importante. valeu a pena. É Sim, isso. sim. Tão bonita, não é? Obrigada, e obrigada por seres tão amorosa. Eu adoro. Muito, muito, muito obrigada, adoro-te. Muitos beijinhos a todos e ponham em Beijinho. prática a vossa raiva pelo vosso amor próprio. Sim, Beijinhos. exteriorizem a raiva de forma segura. Beijinhos, adeus. Beijinho.